Olá a todos! Hoje vamos falar da escalada esportiva. A escalada é um esporte que é derivado do montanhismo. O montanhismo nada mais é do que a escalada de montanhas através de trilhas. Normalmente, se chama de montanhismo as caminhadas e escaladas que exigem técnicas verticais em picos de até 2.500 metros de altitude. A cidade de Groningen, na Holanda, possui a maior parede artificial do mundo. Esta chega a ter 37 metros de altura. Já no Brasil, o primeiro ginásio de escalada foi a 90 graus, em São Paulo, inaugurado em 1994. O recorde mundial de velocidade é 5,48 segundos, do iraniano Reza Alipur. O movimento de largada que ele inventou, hoje é chamado de Reza. Pode-se entender que a escalada é um esporte que consiste em escalar grandes paredões rochosos ao ar livre ou em pavilhões. Pode ser praticada tanto individualmente como em grupo e tem como finalidade exigir uma elevada condição física combinada com força e agilidade e o trabalho mental para executar uma ascensão ou uma travessia para atingir um ponto final de qualquer estrutura vertical. Isso tudo com o auxílio de cordas e equipamentos especiais. Essa atividade pode ser praticada como forma de recreação ou em níveis mais elevados, como desporto competitivo. Na disputa de velocidade, dois atletas percorrem uma rota fixa numa parede de 15 metros, um contra o outro. Porém, isso tudo começou há muito tempo atrás, no século XVIII. Os alpinistas, cansados de conquistarem as montanhas seguindo rotas simples e fáceis, eles decidiram que queriam algo a mais. A escalada nasce então nesse período, quando os alpinistas começaram a querer conquistar as montanhas pelo caminho mais difícil e desafiador. Para tal, desenvolveram um conjunto de técnicas e materiais que lhes permitia superar as grandes paredes alpinas, e foi em 1786, com a conquista do Monte Blanc, na França, que a escalada se consolidou. Poucas décadas depois, no início do século XIX, já havia esportistas se dedicando à escalada de paredões na cidade de Dresden, na Alemanha, e no Lake District, na Inglaterra. Nesse momento, a escalada era entendida como uma espécie de treino para o montanhismo e o alpinismo, visando melhorar a forma física e o preparo para as dificuldades enfrentadas ao subir uma montanha. Com o tempo, foram criadas técnicas, equipamentos e competições específicas para a escalada, consolidando sua autonomia como esporte. Hoje em dia, a escalada, cujo objetivo é superar um objeto eminentemente vertical, é praticada em todo o mundo e em diversos locais: montanha, deserto, praia e cidade. O obstáculo pode ser uma grande parede no Himalaia, uma falácia junto ao mar ou mesmo um rocódromo. Não demorou muito para que surgissem subdivisões no universo dos escaladores. A mais visível e já tratada foi entre as escaladas indoor, praticadas em ginásio, academias e clubes, e outdoor, em paredes de pedra ao ar livre. Porém, essas variações não param por aí. Com o tempo, surgiram conceitos como a escalada boulder, que consiste em usar a força física e a capacidade de explosão muscular para subir uma rocha ou um muro de treino. Termos como escalada esportiva, artificial, tradicional, big wall, de falésia, entre outros, passaram a fazer parte do universo dos escaladores. No bouldering, os escaladores percorrem um número de rotas fixas em uma parede de 4 metros.
em um tempo especificado. O boulder, que é uma das modalidades mais populares da escalada, é praticada em pequenas formações rochosas ou paredes artificiais, sem o uso de material tradicional de proteção, como cordas, cadeirinha ou mosquetões, pela sua pequena dimensão, normalmente não passando dos 5 metros de altura. A escalada em boulder costuma ser mais intensa física e tecnicamente do que as vias mais longas. Boulder exige poucos movimentos, mas de alto nível de habilidade. O esporte tem obtido bastante aderência entre atletas e simpatizantes devido aos seus vários benefícios. Podemos citar o aumento da resistência muscular, controle e equilíbrio do peso corporal, melhora a consciência corporal, controle das emoções e alívio de estresse e promoção do bem-estar. Na escalada tradicional, nesta modalidade, utiliza-se equipamentos de proteção móvel que são instalados em fissuras e outras imperfeições da rocha, que são removidos ao final da atividade. Ela demanda do escalador maior conhecimento e comprometimento, fazendo o estilo tradicional menos casual. Ao contrário do que uma tradução direta sugere, um big wall não é definido pelo tamanho da via da escalada, mas sim pelo tempo necessário para ascendê-la. Apesar de serem geralmente grandes para ser classificada como big wall, a escalada deve durar pelo menos 2 dias na rocha, ao medir a duração para a execução de uma via. É considerado o tempo que uma cordada normal leva para realizar todas as suas enfiadas. Por isso, é possível que big walls sejam terminados em poucas horas, mas nem por isso deixam de ser classificados de tal maneira. Um exemplo são as vias do El Capitan, localizadas em Yosemite. Normalmente, esses big walls são realizados dentre 2 a 5 dias, em cordadas normais. Porém, o recorde de ascensão mais rápido está abaixo de 2 horas na via The Nose. O que torna os big walls tão extensos é o fato de que grande parte da escalada é feita em artificial, o que consome um tempo muito maior para a realização de cada enfiada. Além disso, é preciso realizar bivacs na rocha, um acampamento temporário para os escaladores pernoitarem. Isso demanda uma carga extra de equipamentos, além de comida e água. As vias ferratas são escaladas feitas em estilo artificial em ambientes de montanha. São utilizados cabos de aço, escadas e pinos metálicos que auxiliam e dão segurança ao escalador durante a subida. Desta forma, os alpinistas podem chegar a lugares que antes só seriam acessíveis através da escalada convencional. Geralmente, as vias ferratas requerem um conjunto específico de equipamentos, como um par de mosquetões conectados à cadeirinha do escalador por fitas capazes de absorver impactos. Conforme o escalador progride na via, ele conecta esses mosquetões nas proteções fixas para garantir a sua segurança, sejam nos degraus de uma escada ou no cabo de aço. Escalada indoor. Como não é possível estar nas montanhas de Falésias sempre que desejado,
seja por serem remotas ou por mau tempo, a escalada indoor é a alternativa para escaladores manterem a forma mesmo longe do ambiente natural ideal. Geralmente, isto é feito em ginásios de escalada, onde existem muros construídos normalmente de madeira com agarras artificiais de resina para simular ao máximo as paredes de rocha naturais. Com isso, é possível criar boulders e simular escaladas de qualquer dificuldade. Apesar de ser um investimento relativamente alto, também é possível construir muros artificiais em casa e adaptar o treinamento à sua necessidade. As paredes de escalada artificiais criaram uma forma prática para a realização de campeonatos e torneios, já que é possível construir infinitas vias de diferentes graus de dificuldade. Tudo isso em um local fechado que não seja sujeito a eventos climáticos. A escalada esportiva é praticada em pequenas falésias que variam entre 20 a 60 metros de altura, sob condições controladas de segurança. Nesta modalidade, a preocupação do escalador recai apenas no seu desempenho, pois as vias são curtas, de fácil acesso e têm boa ancoragem para o segurador, entre outras qualidades. Com essas características, os movimentos do escalador podem ficar mais difíceis, exigindo alto grau de precisão, o que torna o desafio mais interessante. A escalada alpina se caracteriza por ter um difícil acesso em regiões de neve e gelo, com clima inóspito e terreno perigoso. São utilizadas técnicas de big wall e escalada em gelo e neve. Pela sua complexidade, é necessário todo um planejamento levando em consideração principalmente o aspecto meteorológico e logístico. Escalada livre e escalada artificial. A escalada é feita em livre quando o escalador utiliza somente suas mãos, pés e o corpo como ferramenta para progredir na rocha e realizar descansos quando necessários. Já na escalada em artificial, se faz o uso de equipamentos para auxiliar nos movimentos de progressão. Esses equipamentos podem ser fixos na rocha como cabos de aço, grampos e parafusos, ou móveis como estribos, pífolos. Os equipamentos artificiais podem ser usados em cenários onde não seria possível a escalada em livre, como alguns tetos, ou para vencer um lance de grau mais elevado encontrado durante uma escalada em livre. Os principais equipamentos para a prática da escalada são sapatilhas ou botas de escalada, crash pad, mosquetões, balde, cadeirinha ou arnês, freios, fitas e cordeletes, magnésio, capacete, cordas, camelote, nuts, hexentric, big bronze, tricans e costuras, sendo necessários para cada tipo de escalada um conjunto específico de equipamentos. Ao longo dos anos, escaladores do mundo inteiro se revezam na tentativa de alcançar o maior feito da modalidade. Eles partiram em busca dos paredões mais extensos e mais difíceis de escalar ao redor do mundo. O pioneiro dessa corrida foi Peter Croft, que escalou sem cordas a parede conhecida como Astroman, no Yosemite, parque natural localizado na Califórnia. Nessa escalada, considerada um dos maiores feitos de todos os tempos,
Croft superou os 500 metros de altura do paredão, a alta complexidade do percurso e a exposição a graves perigos. Para a revista Climbing, a dificuldade desse feito foi nunca superada, mas recentemente, no começo de 2017, o escalador Alex Honnold também entrou para o Olimpo da modalidade. Ele escalou sem nenhum equipamento de segurança o El Capitan, também no Parque de Yosemite, uma das rochas mais difíceis do mundo e que mede 914 metros de altura. Dentro do contexto esportivo e competitivo, a escalada teve sua primeira competição na Itália em 1985, em uma rocha natural. A vitória foi consolidada para o alemão Stefan Glowacki. Um ano depois, em Lyon, na França, seria disputada a primeira competição indoor, coroando assim os vencedores franceses Patrick Esling no masculino e Katharine Desvetvel no feminino. O esporte, para a sua estreia olímpica em Tóquio 2021, contará com 3 disciplinas: velocidade, dificuldade e bouldering. Na disputa de velocidade, 2 atletas percorrem uma rota fixa numa parede de 15 metros, um contra o outro. No bouldering, os escaladores percorrem um número de rotas fixas em uma parede de 4 metros em um tempo específico. Na dificuldade, os atletas tentam subir o mais alto possível em uma parede com mais de 15 metros de altura dentro de um tempo fixo. Nos Jogos Olímpicos, cada escalador competirá em todas as 3 disciplinas, sendo as classificações finais determinadas pelos resultados combinados. Na Associação Brasileira de Escalada Esportiva, existem todas as informações para quem deseja desenvolver a prática do esporte e até mesmo medidas de incentivo governamental.